Irmãos, eu quero começar a mensagem dessa noite, não com o texto de Marcos, mas com o texto de Daniel. Quero começar falando sobre Daniel capítulo 2. Os irmãos lembram que Nabucodonosor, o imperador, o rei da Babilônia, ele teve um sonho? Os irmãos lembram? Não sei se os irmãos lembram, mas eu vou contar. Nabucodonosor teve um sonho. E ele teve um sonho tão terrível, que deixou ele tão aterrorizado, que ele chamou todos os magos, os astrólogos, os sábios, todos aqueles que ele imaginava que poderia trazer para ele o sentido do sonho, que pudesse trazer para ele a revelação do sonho. E aí então, aqueles magos, aquelas pessoas estavam diante de Nabucodonosor, e ele disse: diga para mim qual foi o meu sonho e qual a interpretação. Aqueles magos então ficaram desesperados, os sábios ficaram sem saber o que fazer. Por quê? Ele não queria apenas a revelação, ele queria que os magos falassem qual foi o sonho que ele teve. Nenhum daqueles homens conseguiram responder. Nabucodonosor ficou tão desesperado e tão chateado que mandou matar todos os magos, todos os sábios do seu reino. E aí então vão para matar também Daniel e seus amigos, porque Daniel e seus amigos estavam na corte do rei e também era dessa turma de sábios. Daniel, então, usando a sua sabedoria, ele pede para que o rei desse um tempo, para que ele pudesse, então, consultar a Deus e, então, trazer o sonho e a interpretação. Daniel vai, ora a Deus, se apresenta numa audiência a Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor qual é o sonho que ele teve e qual é a interpretação. Nós vamos ver isso com detalhes. Daniel capítulo 2, versículo 27 a 45. Abre aí sua Bíblia, diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. Sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros.
Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Nós sabemos que o povo judeu foi para o cativeiro por causa da desobediência a Deus. Eles foram para o cativeiro e a partir da Babilônia, a vida dos judeus mudou por completo. A fé do judeu mudou. Por quê? Porque antes do cativeiro, o centro da fé do judeu era o templo e o sacrifício. Após a Babilônia, o centro da fé do judeu passou a ser o estudo da lei. Por quê, meus irmãos? Porque Babilônia, quando invade Jerusalém, quando invade as terras dos judeus, eles destroem o templo e levam embora a Arca da Aliança. E por conta disso, a religião judaica ficou em uma situação difícil. Por quê? Eles mantinham a fé, o estudo da lei, mas não tinham perdão. Por que eles não tinham perdão? Porque a lei dos judeus diz que para que houvesse perdão de pecados, era necessário sacrifício. E como eles iam fazer sacrifício se não existia mais o templo? Eles então decidiram reconstruir o templo, só que havia um outro problema. Não tinha mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, sobre a arca tinha a tampa chamada tampa do propiciatório, onde o sangue do sacrifício era derramado sobre a tampa e ali acontecia a propiciação. Deus, então, no sacrifício perdoa os pecados e na propiciação se torna favorável ao povo. Os judeus, então, têm uma religião que tinha a lei, tinha o estudo da lei, mas eles não tinham perdão e nem um Deus favorável. Essa era a realidade do povo de Deus na época que Jesus veio ao mundo. Essa era a realidade do povo que aguardava o Messias. Veja como eles deviam estar angustiados, porque eles tinham uma religião, mas não tinham mais como sacrificar para perdão dos seus pecados. Não tinha mais como derramar o sangue no propiciatório para que eles compreendessem agora que Deus está favorável. Pois bem, mas eu quero voltar ainda ao sonho de Nabucodonosor. Veja, o sonho de Nabucodonosor, ele tem o sonho de uma estátua, não é isso? Aí tem a imagem da estátua. Tem um sonho da estátua. A estátua significa que cada reino iam existir na história 4 grandes reinos, ou 4 grandes impérios. Um reino ia suceder o outro, ia suceder o outro, ia suceder o outro. O sonho de Nabucodonosor é interpretado por Daniel, e ele vê uma sucessão de acontecimentos. Um reino que seria dominado pelo segundo, que seria dominado pelo terceiro, que depois surgiria o quarto, e após este quarto, esse reino seria dividido em reinos menores. Olha que interessante. Deus estava revelando para Daniel que a história não é cíclica, a história é linear. A história é numa sucessão de acontecimentos. A história, então, é um acontecimento sucedendo o outro, não é mais linear.
até aquele tempo, o homem, a humanidade, pensava que a história era cíclica, era uma repetição dos fatos. Hoje está acontecendo aquilo que aconteceu ontem, e amanhã vai acontecer aquilo que aconteceu hoje. Mas a revelação que Deus traz a Daniel é que os eventos não se repetem, os eventos eles sucedem, e nós estamos indo para algum lugar. Daniel tem uma revelação do sonho de Nabucodonosor, e é tão assombroso essa revelação, porque ela se aplicou na história, ao ponto de alguns historiadores quererem colocar o livro de Daniel no período do Império Romano. Porque Daniel, na sua revelação, na revelação que Deus dá a ele consegue olhar o futuro e perceber que após a Babilônia haveria o Império Medo-Persa, após o Império Medo-Persa, Alexandre o Grande ia tomar o Império Medo-Persa, e após Alexandre o Grande morrer, surgiria o Império Romano. E depois, então, que o Império Romano acabasse, nunca mais haveria um império como esses 4 impérios. Outros reinos, fortes e fracos, mas nunca mais um império como Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Meus irmãos, isso é muito tremendo, porque a história da humanidade confirma aquilo que a palavra de Deus disse. Daniel escreve estas palavras muitos anos antes disso tudo acontecer. Daniel não tinha a mínima noção de Alexandre o Grande, não tinha a mínima noção do Império Romano, mas ele escreve, e aqui está a interpretação, ele não apenas dá o sonho, mas ele dá a interpretação. E ele diz que nesse tempo, no tempo dos reis, ele também vê uma pedra. No sonho surge uma pedra que soltou-se sem auxílio de mãos humanas, que estraçalhou a estátua, triturou a estátua de tal maneira que ela virou pó. Mas a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Talvez você me pergunte, tá bom, mas por quê? O que isso tem a ver com Marcos capítulo 1, verso 14 e 15? Meus irmãos, Jesus está anunciando que o tempo da pedra chegou. Jesus está anunciando que o reino de Deus chegou. A pedra é o reino de Deus. Daniel já disse isso lá no versículo 44 do capítulo 2, como nós lemos. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílios de mãos, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Meus irmãos, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E o reino é esta pedra. E este reino é a igreja. Um povo que não nasceu da estátua, mas um povo que nasceu do próprio Deus. Uma pedra que se soltou sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, a igreja, o reino de Deus, não é uma sucessão dos reinos, mas é algo que vem do próprio Deus e que destrói os impérios e forma um império que não é um império humano, nem um império material, mas um império espiritual. Assim como a história registra que houve essas sucessões, e isso de fato aconteceu, nós não precisamos ser crentes para afirmar isso, basta olhar para os registros históricos. Assim também, a pedra aconteceu. Assim também, a pedra foi lançada
e o reino de Deus chegou. Há muita gente, meus irmãos, vivendo ainda no reino da estátua. Há muita gente ainda buscando sentido da vida no reino da estátua. Buscando ainda sentido na vida na sucessão histórica. Buscando ainda sentido na vida nos reinos humanos. E aí, quando a gente para e olha os reinos humanos, nós vamos perceber que a humanidade faz pelo menos 3 questionamentos na vida, mas não consegue resposta. Não consegue resposta no reino da estátua. Pode buscar resposta no homem mais sábio desse mundo, na universidade mais poderosa, mas ainda os homens buscam respostas. 3 perguntas. A primeira: qual o sentido da vida? Para onde nós estamos indo? Como nós surgimos? Qual o porquê nós estamos aqui? Será que faz sentido viver hoje e morrer amanhã e acabou tudo? Será que somos como uma plantinha? Qual é o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Um monte de ciência surgiu, então, para tentar responder essa pergunta. Um monte de filosofia, um monte de religião. Mas continuamos angustiados, vazios. E pasmem, as pessoas se matam mais hoje do que se matavam antes. Há uma pergunta que a humanidade não consegue responder. Qual é o sentido da vida? As pessoas buscam essa resposta no reino da estátua, nos reinos humanos. Mas ainda há uma segunda pergunta. Há uma segunda pergunta que os homens tentam responder. Como fazemos para conhecer a natureza e extrair dela as riquezas? E como administrar isso tudo? Já tentamos de tudo. Já tentamos conhecer. Tantas ciências surgiram para isso, mas ainda existe fome, pobreza e desigualdade. O homem não conseguiu administrar a criação de tal maneira para distribuir aos homens as riquezas da própria criação. Ainda estão tentando, através da política, da ciência, dos ideais, das ideologias, mas ainda não conseguiram respostas. Mas uma terceira pergunta: como nós podemos viver juntos? Antropologia, sociologia, história e tantas outras ciências para tentar estudar o comportamento humano e conseguir esta resposta: como podemos viver juntos? Também já tentamos de tudo, mas não conseguimos as respostas, porque ainda vivemos em guerra e rumores de guerra. Mas, meus irmãos, o reino da pedra, o reino de Deus tem essas respostas. Qual o sentido da vida? O reino da pedra diz: Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é o sentido da vida. Porque nós estamos aqui, porque fomos criados por Deus para a sua glória. Só é possível experimentar então este sentido, porque só é possível experimentar a Deus através de Cristo Jesus. Mas a segunda pergunta: como fazemos para conhecer e extrair as riquezas da natureza e administrar isso tudo? O reino da pedra responde: amar o próximo como a ti mesmo, partir o pão, compaixão, solidariedade. Mas há uma terceira pergunta: o que fazemos para viver juntos? O reino da pedra responde: o que você deseja que faça para você, faça também para os outros. Perdoe uns aos outros. As maiores inquietações humanas, o reino da estátua não responde, mas o reino da pedra traz a nós. Por isso, meus irmãos, quando Jesus veio ao mundo, após passar pelo batismo e iniciar o seu ministério, o texto diz que depois que João é preso, ele volta para Galileia, proclamando o reino de Deus e dizendo que o reino está próximo. E aí, meus irmãos, no sentido histórico, o reino de Deus chegou. A pedra então foi lançada.
O reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou com a morte de Cristo na cruz. O reino estava próximo porque estava próximo de Jesus completar o seu ministério. Porque estava próximo de Deus concluir o projeto da redenção. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus é uma mensagem profundamente espiritual. Jesus não veio se referindo a um reino terreno. Ele não veio convocar homens para a guerra. Ele não veio convocar homens para pegar em armas. Jesus veio convocar homens para proclamar o seu evangelho, porque ele venceu a guerra. E a partir da sua vitória, ele nos dá como herança o seu reino. Cristo Jesus veio ao mundo para estabelecer um reino espiritual. Ele não veio convocar o povo judeu para pegar em arma, para vencer o Império Romano. Ele veio para vencer na cruz do Calvário a guerra, para dar ao seu povo o reino por herança. No sentido espiritual, meus irmãos, Cristo vence então sobre Satanás na cruz. Na tentação, a batalha inaugural foi vencida, mas a guerra definitivamente é vencida na cruz. É na cruz que nossos pecados foram pagos. É na cruz que a ira de Deus é derramada sobre Jesus. E ele é castigado em nosso lugar. A partir da cruz não há mais acusação do diabo. Ele não pode requerer o castigo eterno para a igreja de Deus. Pois Cristo sofreu o castigo eterno no lugar da sua noiva. E de uma forma brilhante, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Lá em Romanos capítulo 8, verso 31 a 34, ele vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O reino estava próximo porque efetivamente ele é estabelecido a partir da morte e ressurreição de Jesus. Antes, meus irmãos, estávamos separados de Deus. Antes nós participávamos do império da estátua. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas pela morte de Cristo nós fomos reconciliados para sermos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Veja o texto bíblico que afirma essa verdade. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Efésios capítulo 5, verso 25 e 27, um texto que a gente usa para falar de casamento. Ele diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22 vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Meus irmãos, para nós o reino de Deus chegou. Cristo Jesus veio ao mundo, pagou o preço do nosso pecado, e Satanás não pode mais nos acusar. Cristo veio ao mundo, venceu a batalha na cruz, para que agora nós fizéssemos parte do reino da pedra. Por isso, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma notícia que muda as nossas vidas. É a notícia que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado sob a lei, morreu por pecadores e ressurgiu para reconciliá-los com Ele, eternamente vitorioso sobre todo o inimigo que se levantou entre Deus e o homem. O Evangelho é uma notícia gloriosa.
centrado em Cristo e na cruz e na graça de Deus. O Evangelho não é outra coisa senão uma boa notícia. Portanto, nesse sentido, nós não vivemos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Nesse sentido, eu proclamo o Evangelho e eu anuncio a notícia. Pensa comigo, a gente pode viver uma notícia? Não. Por quê? Porque a notícia é uma informação de algo que já aconteceu. Acontece o fato e esse fato é noticiado. Então eu não vivo o fato, mas eu vivo a partir do fato. A partir do momento que eu tomo a notícia, então a partir dessa notícia eu tomo as minhas decisões. Eu não posso voltar e reviver o fato, eu apenas tomo conhecimento da notícia. Podemos viver à luz da notícia, a partir das notícias, mas não podemos viver a notícia. Por isso, meus irmãos, por mais que seja famosa a frase de São Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se necessário use palavras, ela está errada. Porque o Evangelho é uma notícia em que nós precisamos proclamar. Não dá para dar uma notícia sem palavras. Imagina comigo, você liga o telejornal da cidade e de repente está lá um repórter e você está esperando notícia e ele não fala nada. E você está esperando notícia e ele fica calado. De repente ele está sorrindo, aí você pensa, Sergipe ganhou. De repente ele está triste, aí você pensa, Confiança perdeu. A notícia precisa ser comunicada. A notícia precisa ser dita. Pode ser que você não consiga entender o que eu estou dizendo, pois um cristão dá testemunho da fé que ele tem. Claro que ele dá. Mas há uma distinção que não é pequena e que precisamos fazer. A mensagem do cristianismo está centrada em Cristo na sua obra consumada e não no homem na sua experiência pessoal de conversão. O cristianismo está fundamentado e centrado na notícia que é o Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para pagar o nosso pecado na cruz. Quando nós damos testemunho, nós estamos falando do efeito e não da causa. E não da causa. O Evangelho é centrado em Cristo na cruz. Não é centrado no homem. É centrado em Cristo. Às vezes a gente ouve certo tipo de pregação ou testemunho que diz assim, alguém diz assim, você pergunta, Jesus é teu Salvador? Sim, eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, é meu Senhor. Tá, o que Ele fez? Eu bebia e não bebo mais. Eu era do mundo, agora não sou mais. Eu fazia isso, agora não faço mais. Veja, nós estamos anunciando o efeito do Evangelho, não a causa do Evangelho. Qual é a causa do Evangelho? Cristo Jesus veio ao mundo e morreu para pagar o meu pecado, ressuscitou e venceu a morte e mudou totalmente a minha vida. Por isso, meus irmãos, nós estamos vendo um Evangelho sendo pregado, centrado no homem. O homem passou a ser o centro de todas as coisas. O Evangelho tem sido algo que tem sido avaliado pela experiência humana. O homem tem sentado no trono que é de Deus. E ele passa a ser a medida e o critério de todas as coisas. Então, se o Evangelho faz sentido, se ele mudou a minha vida, se ele me abençoou naquilo que eu orei, se ele de fato não permitiu que o mal acontecesse comigo, então Deus é bom, então o Evangelho é verdadeiro. Mas se Deus permite que algo ruim aconteça na minha vida, então o Evangelho não é tão bom assim. Deus não é tão bom assim. Porque eu estou testando o Evangelho a partir da minha própria experiência.
E o Evangelho não é centrado no homem, ele é centrado em Deus, ele é centrado em Cristo, ele é centrado na cruz. O Evangelho é um fato que aconteceu no tempo e na história. A pedra foi lançada, a pedra veio ao mundo. É tão extraordinário que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 24, vai dizer o seguinte: os judeus me pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Capítulo 2, verso 1 e 2, ele vai dizer: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo é: os judeus estão pedindo sinais, minha mensagem não é para dar sinal, minha mensagem é para dizer Cristo crucificado. Os gregos estão discutindo sabedoria, lógica, razão. Eu não estou aqui para discutir lógica, razão e sabedoria. A minha mensagem é Cristo crucificado. O Evangelho é algo real, uma notícia de um fato que aconteceu na história. Não é uma fantasia ou um conto de fadas. Cristo veio ao mundo e morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para vencer a morte. O Evangelho não é uma mera teologia provinda de um pensamento abstrato filosoficamente. O Evangelho é uma notícia real que de fato aconteceu no tempo. Olha como o apóstolo Pedro vai dizer isso lá em Atos capítulo 2, versos 22 e 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Estes homens lhe foram entregues por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está pregando para os judeus e está dizendo: vocês mataram o autor da vida, vocês crucificaram a Cristo, mas Deus o ressuscitou, porque a morte não poderia mantê-lo. Veja, o Evangelho então, meus irmãos, é um fato. Ele está centrado em Cristo e Cristo crucificado. Por isso o Evangelho também é centrado na graça, porque ser uma notícia, se o Evangelho é uma notícia de algo que já aconteceu em favor de nós, é totalmente externo a nós, não depende de nada que façamos, pois nada pode mudar ou acrescentar aquilo que Cristo já fez por nós. Por isso não alcançaremos a salvação pelos nossos méritos ou obras. A salvação já foi concluída. A redenção já foi consumada, o preço da salvação já foi pago, a expiação já foi realizada. Eu e você não merecíamos isso. Não merecíamos que Cristo morresse em nosso lugar. Pelo contrário, merecíamos a condenação pelos nossos pecados. Mas Ele já morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida e poder sobre a morte. O que temos que fazer então, meus irmãos? É crer nessa boa notícia. O que precisamos fazer então, meus irmãos, é acreditar que Cristo veio ao mundo e morreu para me salvar. Qual é a parte, o que o Evangelho exige de mim? Jesus vai dizer que o Evangelho exige arrependimento e fé. Veja, Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus chegou, a pedra foi lançada, o reino de Deus, que é o reino espiritual, foi estabelecido. Então o que eu posso fazer para participar desse reino? O que eu posso fazer para entrar neste reino?
Arrependa-se e creia nas boas novas. O que o Evangelho exige de nós? Arrependimento e fé. Apenas isso. A gente precisa compreender, nós precisamos compreender que a exigência do Evangelho é arrependimento e fé, não obediência. A obediência é fruto de uma vida que já se arrependeu e já creu no Evangelho. Qual é a exigência que Deus faz de você? Que você creia no Evangelho e que você se arrependa dos seus pecados. Pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu ainda bebo. Pastor, eu não posso fazer isso porque eu sou assim, eu sou assado. Meu irmão, o Evangelho exige que você creia e se arrependa dos seus pecados. E a partir desse momento, o Santo Espírito vai te dar poder para obedecer a palavra de Deus. Exigir o arrependimento é algo que Deus precisa fazer. Porque Ele é digno de honra, louvor e obediência. E o ser humano tem continuamente negado isso a Deus. Por isso Cristo exige não apenas um reconhecimento desta verdade, mas uma entrega, uma mudança de direção, uma mudança de mente. Por isso nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Diante dessas verdades, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, se renda a Deus através do seu arrependimento e somente creia no Evangelho. Assim você fará parte do reino de Deus. Lembra da pedra? Daniel capítulo 2 vai dizer que essa pedra vai crescer. Lá no verso 35 ele diz: então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó com pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Como é que essa pedra virou uma montanha? Ela foi absorvendo o pó da estátua. Como essa pedra virou uma montanha? Ela foi absorvendo aqueles que pertenciam ao reino humano, ao reino da estátua, e agora reconheceu o reino de Deus. A pedra vai crescendo à medida que o Evangelho é proclamado e vidas se rendem a Deus e ao seu reino. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho a todas as nações, porque o texto diz que a pedra vai crescendo e a montanha vai enchendo toda a terra. Por isso, meus irmãos, para fazer parte desse reino, só é necessário arrependimento e fé. É tão extraordinário que quando a gente olha para a Bíblia em outros textos, a gente vai perceber que arrepender e ter fé também não depende só de nós. Deus é tão gracioso e tão maravilhoso que Ele não me exigia algo que um morto não poderia fazer. Como pode um morto se arrepender dos seus pecados? Como pode alguém que vive seguindo o príncipe da potestade do ar, como diz Efésios capítulo 2, como pode alguém que está morto espiritualmente poder aceitar uma mensagem espiritual e se entregar a Deus? Impossível. Deus é tão extraordinário e tão misericordioso que Ele pega esse morto, traz a vida, dá a vida a esse morto e diz: agora, meu filho, reconhece que tu é pecador e se arrependa e entre no reino de Deus. Deus é tão extraordinário que o poder de Deus é tão tremendo e poderoso que Ele pode quebrantar e quebrar qualquer coração.
Ele pode fazer o pior dos ateus virar um crente fervoroso. Porque não depende dele, não depende da sabedoria humana, nem das evidências. Depende do poder de Deus na proclamação do Evangelho. Quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo. Isso é tão extraordinário, porque se você hoje está aqui, você visita a igreja, ainda não faz parte do reino de Deus, mas se de alguma maneira a mensagem fez sentido para você e você consegue olhar para você e perceber que você é um pecador, entra no reino, porque Deus já te deu a capacidade espiritual para reconhecer aquilo que você não reconhecia antes. O reino também é para você. Faça parte dessa montanha. Por isso, se renda a Deus através do seu arrependimento e somente creia no Evangelho. Assim você fará parte do reino de Deus. Mas, em segundo lugar, o único reino que não irá nos frustrar é o reino de Deus. Qualquer reino desse mundo, por melhor que ele seja, mesmo que suas bases sejam a meritocracia como forma de justiça, não poderão nos oferecer a esperança contra a morte. O máximo que ele pode fazer é confortar a nossa vida até a sepultura. O único reino que não irá nos frustrar é o reino de Deus. Pode existir um reino que nos ofereça bem-estar a partir do nosso mérito, a partir da nossa competição, a partir do nosso ideal, do nosso esforço, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente desenvolve. Mas o máximo que esse reino vai fazer é arrumar um morto para a sepultura. Meu pai já trabalhou numa funerária. E aí ele dizia que chegava o cadáver, às vezes todo esquisito, ele maquiava o cadáver, passava batom, arrumava com flores, botava uma roupa bonita, você olhava assim, lindo, mas está morto. O máximo que o reino dos homens podem fazer é arrumar um bom cadáver, é deixar bonitinho, cheirosinho, mas está morto. Todas as filosofias desse mundo que propõem igualdade e fraternidade para todos é falha, pois no reino dos homens, que estão mortos em seus delitos e pecados, jamais se conseguirá a vida plena. O máximo que se pode chegar é uma tirania humana acima de miseráveis homens. O máximo que se pode chegar é alguém que vai governar sobre os outros. E os outros serão miseráveis diante de alguém que não é Deus e, portanto, não pode governar com justiça. O único reino que não irá nos frustrar é o reino de Deus. Enquanto nós tentarmos buscar sentido no reino da estátua, nós continuaremos lutando e frustrados. Mas, em terceiro lugar, o Evangelho exige arrependimento e fé e irá produzir obediência. E nunca o contrário disso. Nunca esqueça disso. O Evangelho, ele exige arrependimento e fé. E a partir disso, ele vai produzir em nós a obediência. Deus nunca vai exigir do morto obediência espiritual, porque ele não pode fazer isso. Por isso é necessário se arrepender e se voltar a Deus em fé. E aí sim Deus vai produzir a obediência. Mas, em último lugar, no reino de Deus, encontramos as respostas para os nossos questionamentos mais profundos. Eu não sei qual o seu questionamento. Eu não sei qual a tua dúvida. Mas eu quero te dizer com toda certeza que você vai encontrar resposta no reino de Deus. Quando o Espírito de Deus abrir os seus olhos, abrir o teu entendimento, a ficha vai cair para você e as tuas dúvidas serão sanadas. A pior dúvida que for. Mas pastor, por que o Senhor, se Deus é poderoso, por que deixou que aquele que eu amo morra ou que ele fique doente? O Deus que é todo poderoso, ele deixou seu filho morrer na cruz
para demonstrar amor por nós. O crente que compreende essa verdade, ele consegue dar glória a Deus até na morte. O único reino que nos diz que a morte foi vencida, que a guerra foi vencida, é o reino de Deus. A pedra foi lançada e ela quer passar por cima de você. Ela quer esmiuçar você, porque quando você virar pó, ela vai juntar você e você vai fazer parte dessa montanha.